Graça e paz, amados. Bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para todos. É a continuação esse vídeo aqui do primeiro que eu já postei sobre esse assunto. Estamos fazendo aqui uma série, né, sobre desfazendo o dogma, a heresia da Trindade. Ok? É importante entender, compreender esse assunto, muito importante. Ok? Muitas pessoas, por ignorância, por não examinar as escrituras, por não meditar na palavra de Deus, e ouve, recebe por aí e acaba acreditando numa trindade, num terceiro Deus, ok? Em três divindades, enfim. A Bíblia só fala de um Criador, de um único Deus, o Pai, ok? E o seu Filho Jesus, o Verbo, o Senhor Jesus, o Rei Jesus, o Filho de Deus, foi-lhe dado todo o poder no céu e na terra. Não negamos a divindade do Filho, ok? Que é o co-criador, estava com o Pai na criação. Tudo foi feito por intermédio dele, por meio dele, enfim. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, ok? Falamos um pouco sobre isso, da divindade do Filho, da hierarquia, que o Pai é maior do que o Filho, isso, aquilo. Falamos no primeiro assunto e eu vou deixar no comentário fixo também o link do primeiro vídeo. Você pode assistir esse e depois pode assistir o primeiro vídeo também, ou faça como quiser, assista o primeiro e assista esse depois também, ok? Que você vai ter uma compreensão, entendimento profundo sobre esse assunto. Muitas pessoas, eles criaram, né, uma terceira divindade, colocando o Espírito de Deus como uma terceira divindade, né? Distinto de Deus, distinto do Pai, ou igual a Deus, enfim, quando a palavra não diz isso. Note que um trinitariano, uma pessoa que defende a doutrina da Trindade, para poder defender a qualquer custo essa doutrina, essa heresia, esse dogma da Trindade, que foi criado pela a Igreja Católica, né, no segundo, terceiro século, ela vai tentar sempre achar na palavra de Deus passagem, texto, que é onde fala do Espírito Santo, onde fala de Jesus, onde fala do Pai, de Deus, para tentar ali provar a maternidade. Quando os textos que ela tenta usar como base, fundamento para tentar fundamentar a doutrina da Trindade, o texto não está dizendo isso. A pessoa está acrescentando ao texto coisas que o texto não está dizendo, coisas que o texto não está querendo dizer, ok? O entendimento, a revelação das passagens que eles usam não é como eles interpretam. Por ignorância, ou faz de tudo, enfim, para tentar defender uma doutrina, não quer enxergar. Esse modelo que eu vou estar fazendo esse estudo aqui hoje, eu vou estar respondendo, ok? Dando a resposta de textos, de passagem, de perguntas que os trinitarianos, as pessoas que defendem a heresia da Trindade, o dogma da Trindade, costumam fazer. Tem muitos textos na palavra de Deus que eles pegam como base para tentar defender a doutrina da Trindade e fazem perguntas, ok? Para nós responder sobre esse assunto. Achando que com essas perguntas que eles fazem, citando alguns textos, estão provando alguma coisa. Não. Os textos, as perguntas que eles fazem têm resposta. Resposta com coerência, com fidelidade na palavra de Deus, com fidelidade nas escrituras, e que desfazem a doutrina da Trindade. Simples assim. Ok? A Bíblia, a palavra de Deus, fala de um único Criador, o Pai. E já explicamos sobre isso no primeiro vídeo. Ok? E não negamos a divindade do Filho. Ok? Mas tem uma hierarquia. Eu falei isso no primeiro vídeo. Vamos aqui estar aqui falando. Eu quero citar esses dois textos aqui que é importante para nós começar já para as perguntas, ok? E estar respondendo essas perguntas que eles costumam fazer. Lucas 4, versículo 1. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Aqui é após o batismo, ok, de Jesus, a qual também vamos falar sobre isso, responder da interpretação, entendimento correto
do que aconteceu no batismo de Jesus. O qual eles pegam esse texto também para poder tentar fundamentar uma trindade, o qual no texto não está dizendo isso. Vamos lá. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Aqui é o texto que vai falar da tentação de Jesus no deserto. Após ser batizado no Jordão, ele é guiado pelo Espírito Santo, que é o Espírito de Deus, ok? Para o deserto. Versículo 18 e 19 de 2 Coríntios capítulo 5. Olha o que diz. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Ou seja, o Pai, Deus, o Pai estava em Cristo reconciliando o mundo, ok? Através de Cristo. O Pai, né, Deus estava em Cristo, através do teu Espírito. Vamos ler outro texto aqui, que é importante. Gênesis, capítulo 1, versículo 2. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Outro texto que eles costumam pegar e dizer, não, aqui ó, o Espírito de Deus pairando sobre as águas, aí está o Pai, está o Filho, ok? No céu, e eles vão dizer, façamos o homem, ali a trindade, isso, aquilo. Tudo eles querem dizer que é a trindade. O texto é bem claro. Eu fiz questão aqui de escrever, anotar algumas coisas, escrever, ok? Para nós ler e meditar. Observe que não é uma pessoa distinta do Criador que pairava sobre a face do abismo. Veja que esse Espírito não é citado como outra pessoa. Preste atenção no texto de Gênesis. O Espírito ali não é citado como uma terceira pessoa, uma terceira divindade. Não é citado ali como um terceiro Deus, algo distinto de Deus. Mas está dizendo direto que é o Espírito de Deus que pairava sobre a face do abismo. Veja que esse Espírito não é citado como outra pessoa. O versículo deixa claro que se trata do Espírito de Deus. E outra coisa importante, não podemos entender que o Espírito de Deus é um Deus sempiterno e distinto do próprio Deus. E também não podemos aceitar que esse Espírito seja somente um vento, um sopro, uma força, pois não é isso que o texto diz. Ou seja, o texto deixa claro que era o Espírito de Deus. O Espírito Santo é Deus. Não se separa o Espírito de Deus dele. Não diz que o Espírito de Deus é uma terceira pessoa, é alguém distinto, é coigual a ele, alguém distinto dele, mas eles fazem uma salada, irmão, com essa heresia da Trindade. Diz que é três Deus, é três em um, é um que subsiste em três. Faz uma salada que, olha que a palavra de Deus, a Escritura não diz. Se parasse a usar um pouquinho o raciocínio, um pouquinho do cérebro, do entendimento, na palavra de Deus, parar em pensar, meditar, não precisa nem muito. Uns textos você já vê, poxa, não faz sentido. Que salada, que confusão é essa, irmão? Entendeu? Vamos para as perguntas. A primeira pergunta que eles gostam muito de fazer. Se o Espírito Santo não é uma terceira pessoa da divindade, por que a Bíblia diz para termos comunhão com ele? É uma das perguntas, eu coloquei como primeira. É uma das perguntas que eles gostam de fazer. Se o Espírito Santo não é uma terceira pessoa da divindade, por que a Bíblia diz que temos para termos comunhão com ele? Aí eles vão citar o texto de 2 Coríntios 13:13. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com vós todos. Amém. Aqui eles querem dizer que o apóstolo Paulo está querendo dizer, provar uma trindade aqui. Manifestar, revelar, ensinar sobre uma trindade. Não é isso que o texto está dizendo. Não é isso que o texto está dizendo. E outra coisa importante, a palavra aqui, irmão, em Coríntios, que fala aqui na comunhão, e no amor de Deus e a comunhão do Espírito, a palavra do no original aqui não tem. No original grego não tem a palavra do Espírito, na comunhão do Espírito. A palavra aqui no original é no, tá? Na comunhão no Espírito Santo. O Espírito Santo não foi nos dado
para termos comunhão com o Espírito Santo. É meio que até complicado tentar desfazer. Não é complicado, é fácil, mas é explicar, porque é confuso essa doutrina da Trindade. Mas entenda bem, você vai entender. Entendendo que o Espírito Santo é o próprio Deus, né? Ele compartilha da tua divindade com o Filho também é o Espírito Santo, ok? Pai compartilha dessa comunhão e transmite para a igreja o teu Espírito através de Cristo e dele, ou seja, emana do Pai. São duas pessoas que vêm fazer morada em nós. O Espírito de Deus é nos dado para termos comunhão com o próprio Deus, com o próprio Pai e com o seu Filho. Lá em João 14, se não me engano, vai dizer versículo 23, vai dizer que se alguém me ama, guardará a minha palavra, guarda minhas palavras, eu e o Pai viremos e faremos morada nessa pessoa. Jesus está dizendo, eu e o Pai viremos e faremos morada nessa pessoa que guarda as palavras do Senhor, que tem os mandamentos e guarda e obedece, aquele que ama o Pai, aquele que me ama, guarda minhas palavras, eu, Pai, Jesus dizendo, viremos e faremos morada. Como? Através do Espírito Santo, em que no livro de João, no Evangelho de João, vai ser citado como Consolador, que procede do Pai, que emana do Pai, ok? Espírito da verdade, é o Espírito de Deus, é o próprio Deus. É o Pai e o Filho vindo fazendo morada em nós, não é três deuses fazendo morada em nós. Não é uma terceira divindade, um terceiro Deus distinto do Pai, igual ao Pai, uma terceira divindade vindo fazer morada em nós. Não é isso que o texto está dizendo. E aqui, Paulo não está querendo manifestar, fundamentar nenhuma trindade aqui. Ele está falando aqui da comunhão no Espírito, com o Pai e com o Filho. Um texto que vai provar isso é o seguinte que nós aqui, 1 João 1,3. O que vimos e ouvimos, o apóstolo João, na sua carta, vai dizer: o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho, seu Filho Jesus. Olha aqui o apóstolo João, irmãos, dizendo: a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus. Está entendendo? Ele está negando o Espírito Santo aqui? Cadê? Onde está a terceira pessoa aqui? O apóstolo João está dizendo o que ouvimos, o que vimos e ouvimos, e vos anunciamos, para que também tenhas comunhão conosco. Uma carta para a igreja que ele está escrevendo, tenhas comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho. Não bate com o que... Não explica o que nós lemos em 2 Coríntios 13:13. Explica. E também vai trazer mais entendimento ainda, provar o que João, lá no Evangelho de João, né, Jesus falando sobre eu e o Pai viremos e faremos morada nessa pessoa, ele entendeu completamente. Tá entendendo? O Espírito Santo é o próprio Deus. É o próprio Pai. A nossa comunhão com o Pai e com seu Filho Jesus. No Espírito. Ele nos enviou o teu Espírito para termos comunhão com Ele. Ok? Outra pergunta. Ok? Outra pergunta que eles gostam demais de fazer. Olha, se o Espírito Santo não é uma terceira pessoa da divindade, por que muitos dizem que na imersão, no batismo de Jesus, foi manifestada a Trindade? Eles vão citar esse texto aqui para defender a Trindade. Aqui, e lá no batismo de Jesus. A Trindade lá, manifestada. Aonde está dizendo que a Trindade foi manifestada ali? Aonde está mostrando, provando a Trindade ali? Não está, irmãos. Não está, é acrescentar coisa ao texto. Está vendo a ignorância, a falta de conhecimento, a preguiça de ler o texto com fidelidade, com detalhes, com calma. Está entendendo? E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus. Mais uma vez, viu o Espírito de Deus descendo como pomba, e vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia:
Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Tá entendendo, irmãos? Aqui no batismo de Jesus está sendo cumprindo um salmo. É para cumprimento de um salmo aqui. Vamos ver que salmos é esse. Olha lá, resposta. Cumprimento do Salmo 45, versículo 7. Tu amas a justiça e aborrece a impiedade, por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que a teus companheiros. Tá vendo? Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria. É um cumprimento de um salmo. E Atos 10, 37 e 38 vai provar isso. E esta palavra vos bem sabeis. Veio por toda a Judéia, começando pela Galiléia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude. Ou seja, Deus, o Pai, ungiu a Jesus de Nazaré, o seu filho, com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Ou seja, é um cumprimento de um salmo. O Pai ungiu o Filho para poder enviar o Filho a pregar o Evangelho, as boas novas. E o Filho faz isso conosco. Unge a tua igreja, o teu corpo, os discípulos, e envia eles para pregar as boas novas, anunciar o reino de Deus, as boas novas. Ok? Simples assim. Não está sendo manifestada a Trindade coisa nenhuma ali, irmãos. Jesus está sendo batizado, o Espírito de Deus vem sobre ele como uma pomba, e o Pai brada do céu, uma voz: eis o meu filho amado em quem me comprado. Aonde está sendo manifestada a Trindade ali? Olha a heresia, olha a incoerência, olha a infidelidade às Escrituras, o que eles fazem com a palavra de Deus. Diz que a voz lá, o voz é o Pai, que bradou, o Filho está aqui, sendo batizado, e o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, está vindo como uma pomba sobre o Filho. Besteira, não é isso que o texto está dizendo. Diz que o Espírito de Deus, como uma pomba, veio sobre o Filho. Está sendo explicado no que eu falei aqui. É um cumprimento de um salmo, que o Pai está ungindo o Filho. E Atos 10, 37, 38 aqui está explicando, como muitas outras passagens. Está dando para entender? Está bem explicado? Vamos para a terceira pergunta. Os 7 Espíritos de Deus que aparecem junto ao Pai e o Filho em Apocalipse 1:4 seria a terceira pessoa da Trindade? Ali fala dos 7 Espíritos de Deus. Ali, se pegar com os profetas, Zacarias principalmente, vamos ter ali um pedacinho, Isaías também, os 7 Espíritos de Deus fala da sua plenitude, irmão. Fala de plenitude, perfeição da sua plenitude, fala da tua onipresença, ok? Dos 7 olhos do Senhor, fala ali do Pai, fala do teu Filho, Jesus, a sua plenitude, dos olhos do Senhor que estão por toda a terra. O Espírito de Deus está falando da sua plenitude, das tuas 7 virtudes, tua plenitude, a tua onipresença, enche toda a terra, está por todos os lugares da terra. Não está falando de uma trindade ali, de um terceiro Deus. Está entendendo? A resposta é onipresença. Por que quem despreza os dias das coisas pequenas, pois esse se alegrará, vendo o prumo na mão de Zorobabel. São os 7 olhos do Senhor que discorrem por toda a terra. Os 7 Espíritos de Deus aqui fala de plenitude, não é que Deus tem 7 Espíritos, ok? Deus é Espírito. O seu Espírito é a sua essência, é o seu poder, é Ele próprio. Deus é Espírito. É sua plenitude, Ele é Deus. São os 7 olhos do Senhor por toda a terra. Os olhos do Senhor não podem ser de outra pessoa, além dele mesmo. Os olhos de uma pessoa fazem parte da própria pessoa. Por exemplo, meus olhos, 2 olhos, cada pessoa tem, fazem parte da própria pessoa. Os meus olhos fazem parte de outra pessoa, distinta de mim, co-igual a mim, como eles gostam de dizer, a Trindade, co-igual a mim, mas distinta de mim, mas é a mesma coisa que eu, faz uma salada, uma bagunça. Não, os olhos do Senhor fazem parte dele mesmo. Tá entendendo? Continuando. A quarta pergunta. Se o Espírito Santo não é uma terceira pessoa, por que se diz que ele nos concede dons? Olha o versículo 8 de 1 Coríntios 12. Vamos lá.
Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar. E por aí vai. Vamos lá. Irmãos, o Espírito Santo, o Espírito de Deus, ele não age por conta própria. A Bíblia, a palavra de Deus, não diz que o espírito do profeta não está sujeito ao profeta? Então, o Espírito de Deus está sujeito ao Pai, o Altíssimo. É o Espírito dele, está sujeito ao Pai, está sujeito também ao Filho. O Espírito de Deus, ele age controlado pelo Pai e pelo Filho. Porque o Espírito é o próprio Deus, irmãos. E também é o Filho. Está no Filho, é o Filho. Foi-lhe dado todo o poder no céu e na terra. Então o Espírito de Deus, ele não age sem o comando do Pai, sem o comando do Filho. Porque procede dos dois, procede do Pai, procede do Filho. Você está entendendo? Você está entendendo? Por exemplo, na Nova Jerusalém, ali está o trono do Pai, está o trono do Filho, meio da cidade. Tem um rio, né? O rio, esse rio corre da onde? Corre do trono do Pai e do Filho. Tá entendendo? Procede. Jesus fala isso, João. Ok? Então, só há dois tronos no céu. Há o trono do Pai. O Filho está à destra do Pai. Está à direita. Um lugar de honra. Ok? O Rei Jesus, Senhor dos Senhores, foi-lhe dado todo o poder no céu e na terra. É divino com o Pai. Só que ele é sujeito ao Pai. O Pai é maior do que o Filho. A palavra de Deus diz isso. Então, irmão, assim como o nosso espírito, o espírito de um profeta é sujeito ao profeta, o espírito de Deus é sujeito a Deus, o Altíssimo, o Pai, é sujeito ao Filho também. Porque as pessoas vão ver na palavra de Deus, o espírito fez isso, o espírito fez aquilo, o espírito fez isso. Pensa que o espírito está agindo por conta própria. Não, não é isso. É o Pai que está fazendo, é o Filho que está fazendo. Quando você vê falando na palavra de Deus que o Espírito Santo fez isso, está fazendo aquilo, é a obra do Pai. É o Filho executando, fazendo essa obra. Não é uma terceira pessoa, não é uma terceira divindade, um terceiro Deus criado pela cabeça do homem, pela Igreja Católica. Tá entendendo? O Pai opera a sua obra, conclui a sua obra, o Filho conclui, trabalha, opera a sua obra através do Espírito que emana deles dois, para fazer a comunhão da igreja, do corpo, com o Filho, com eles. Você está entendendo? Outra coisa importante falar. Quando Davi ele pecou, Salmo 51 ele vai escrever, ele não vai escrever assim: Espírito Santo, não se retire de mim. Não, ele não vai dizer isso. Ele vai dizer: Pai, Deus, não retires de mim o teu Espírito Santo. Tá bem claro, irmão? Não retire de mim o teu Espírito Santo. E esse texto aqui, de 1 Coríntios 12, 8, 9, ele é explicado pelo contexto, irmãos. Ele é explicado pelo versículo 6. E outras passagens também. Ele é explicado pelo versículo 6. Porque é Deus quem dá os dons. É Deus quem concede os dons através do teu Espírito. Tá entendendo? Através do teu Espírito Santo. Deus quem concede os dons. Versículo 6. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Tá entendendo? Vamos para a quinta pergunta. Para a quinta pergunta, irmãos. Aqui fica interessante também. É outra passagem que eles gostam de usar para tentar defender, argumentar sobre a doutrina da Trindade, sobre o dogma, a heresia da Trindade, ok? Que não é bíblica, não tem base nas Escrituras. É heresia. Se o Espírito Santo não é uma terceira pessoa, por que ele intercede por nós? Eles vão dizer essa pergunta. Se ele não é uma terceira pessoa, por que ele intercede por nós? Olha, falando assim, nossa, poxa, agora me pegou, agora complicou, agora eu não tenho saída, e agora? Gente, a falta de leitura das pessoas, de estudar o contexto
né? Todo o contexto geral da palavra de Deus, outros textos, o próprio contexto de Romano, irmãos. O próprio contexto de Romano, da carta de Romano, de o próprio Romanos 8. Não precisa nem sair de Romanos 8 para você entender, ok? Quem intercede por nós. Por isso, tem o Pai e tem o Filho. Por isso o Filho é o advogado. O Filho é o único mediador entre Deus e os homens. O Filho é o Espírito Santo também de Deus. Você está entendendo? É Ele que intercede por nós. Por isso que eu botei as perguntas anteriores, expliquei sobre concede os dons, o Espírito de Deus é controlado pelo Pai e pelo Filho, ele não age por conta própria, ok? Então, quando você escuta na palavra quem está intercedendo por nós, é o Filho que está intercedendo por nós diante do Pai, a destra do Pai. Até hoje, ele é o nosso sumo sacerdote, ele intercede por nós, através a destra do Pai nas alturas e o teu Espírito aqui, que é o próprio Filho. Vamos ler isso. Vamos ler aqui o versículo 26 e 27 de Romanos 8 e depois vamos explicar, ok, esse texto com mais clareza, usando a palavra. E da mesma maneira, também o Espírito ajuda nas nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir, como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemido inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Resposta. 1 Timóteo 2,5. Eu citei. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Não há outro mediador. Não há um terceiro Deus, uma terceira divindade. Não há uma terceira pessoa que intercede, que é o outro mediador entre Deus e os homens. Quando Cristo ele vai dizer, olha, não vos deixarei órfão, vou enviar outro consolador. Ele está dizendo que vai enviar um terceiro Deus, uma terceira pessoa da Trindade. Não. Ele está dizendo, eu vou, no contexto de João, ele vai dizer, eu vou, mas volto para vós. Não vos deixarei órfão. Ele vai, o seu corpo glorificado, sobe às alturas, mas ele dado todo o poder no céu e na terra, ele se torna o Espírito de Deus também. Ok? O Pai compartilha da tua divindade, da tua glória com o Filho. Habita no Filho toda a plenitude da divindade. Então ele pode enviar o Espírito de Deus, que está nele, está corporalmente a plenitude de Deus sobre o Filho. Então ele pode enviar do teu Espírito. Então eu não vos deixarei órfão. Ele envia do Espírito de Deus sobre a igreja, sobre os santos, para fortalecer, auxiliar, né, vos ensinar, continuar fortalecendo, trabalhando, santificando, intercedendo. Mas é o próprio Filho. Só há um mediador entre Deus e os homens. Eu não preciso pegar o texto de Romanos e querer citar aqui a terceira pessoa aqui, intercedendo por nós. Gente, e eu estou anulando com isso, com esse entendimento errado, herético, confuso, antibíblico, que não tem base nas escrituras, eu estou anulando que o único mediador, que é Cristo. Que doideira, irmãos. É uma doideira dizer isso. Então entenda que quem intercede por nós aqui não é uma terceira pessoa da Trindade, da divindade, porque não existe Trindade, não existe a terceira pessoa da divindade. Eu estou explicando aqui para deixar de uma vez por toda esse entendimento que o Espírito Santo é o Espírito de Deus. Para você tirar da tua cabeça que o Espírito Santo não é uma terceira pessoa da divindade. Ok? O Filho de Deus é o único intercessor. Gálatas 4,6 aqui para você ter esse entendimento de que ele é que intercede por nós, lá em Romanos. Ok? E que aqui em Timóteo 2,5 vai falar que é o único mediador. Só há um mediador entre Deus e os homens. Só há um. Não diz que há dois mediadores. Mediador que é o que intercede. É o que intercede. Gálatas 4,6. É porque sois filhos de Deus. É porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama Abba Pai. Ou seja, o Espírito Santo também
é o Espírito do seu Filho. Está entendendo? É o seu Filho Jesus. Então, o Pai enviou, porque por sermos filhos de Deus, o Pai envia aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba Pai, intercessor. Tá entendendo? Tá claro? Outra resposta. A prova de que o Espírito Santo, que o Espírito em Romanos 8, 26 e 27, é o próprio Filho de Deus, está no contexto. Quem os condenará? Contexto de Romanos 8, que fala que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Olha o contexto. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Está vendo que o intercessor do versículo 26 e 27 é o Filho de Deus, é o Senhor Jesus? Que o Pai enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho Jesus Cristo, que clama a Abba Pai, que ele é o único mediador e intercessor. Se a pessoa não lê o contexto geral, não busca entender, não busca a sabedoria do alto, compreender, não lê o contexto de Romano, ela fica confusa, ela faz uma confusão, interpreta, acrescenta no texto coisa que não está, fala coisa que não existe. Então, irmãos, vamos acordar. Você que não ainda crê na Trindade, nessa heresia, estude a palavra, examine a palavra. Okay? Aqui no meu canal tem muitas pessoas que já entendem, estudam, examinam a palavra de Deus, conhecem, têm o entendimento da palavra, examina, são bereanos, entende perfeitamente. Mas tem pessoas que ainda estão confusas, não entendem. Então é bem-vindo. Eu não estou aqui te criticando, te coisando. Eu estou querendo trazer luz, entendimento, compreensão, que você entenda, compreenda, examine, estude a palavra de Deus. Busque, ore. Acompanhe, estude o que estamos estudando aqui, compartilhando. Trazer luz, esclarecimento para a tua edificação, para o teu entendimento correto, fiel nas Escrituras. Amém? Continuando aqui nessa explicação, Romanos 8 não está revelando uma terceira pessoa, e sim que o Filho de Deus é o Espírito que está em nós. Romanos 8:11. Olha o que diz, também é o mesmo contexto de Romanos 8. Olha como é que é profundo Romanos 8. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal, pelo seu Espírito que em vós habita. Prestou atenção? O que intercede por nós ao Pai. O versículo 34 de Romanos 8 vai falar, é o que intercede por nós ao Pai. O versículo 11 está dizendo aqui profundo, e se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus, ó, o Espírito daquele que dos mortos. Que Espírito é esse? O Espírito de Deus. Quem ressuscitou Jesus dos mortos? O Pai. Ok? O Espírito dele que ressuscitou o Filho dos mortos. Aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita. Simples assim, irmãos. Vamos ler aqui esses textos aqui para nós estar finalizando. João 4, 23 e 28. Jesus respondeu e disse-lhe, se alguém me ama e guardará a minha palavra, eu e o Pai, meu Pai, o amará, e viremos para ele e faremos morada. Jesus não está dizendo aqui, irmão, Jesus está dizendo aqui que 3 pessoas vão vir morar, vão fazer morada? Jesus está dizendo aqui de trindade, aqui, no Evangelho de João, nos seus ensinos? Não, tá. Aquele que ama, se alguém me ama, guardará a minha palavra, eu, aqui, e meu Pai o amará, e viremos para ele, ó, viremos, o Pai e o Filho, para ele faremos nele morada. Quem vem morar nos santos, na igreja, nos discípulos, aquele que ama e guarda a palavra dele? O Pai e o Filho. Jesus que está dizendo. Mas como os dois vêm morar em nós? Através do Espírito de Deus. Está entendendo? Não é através de um terceiro Deus, uma terceira pessoa. É o Espírito de Deus que o Pai compartilha com o Filho. É-lhe dado todo o poder também ao Filho no céu e na terra. É-lhe dado todo o poder ao Filho no céu e na terra. Habita nele, no Filho, no Senhor Jesus, no Filho de Deus,
toda a plenitude da divindade. O Pai, o Altíssimo, é Espírito, João 4, 24. João 15, 26, olha, quando porém vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai. Olha a promessa de Jesus, quando porém vier o Consolador, que é Ele mesmo, em Espírito, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, o Espírito que dele, Deus é Espírito, procede o teu Espírito dele. Esse dará testemunho de mim. Aí aqui está o corpo, a casa espiritual, as muitas moradas, a casa de Deus, a verdadeira casa de Deus, que não é parede, 4 paredes, tijolos, não é nada disso. Isso não é casa de Deus. Denominação não é casa de Deus. Tira isso da tua cabeça, ok? Não estou dizendo com isso aqui que se reunir é ruim, não. A reunião sendo saudável, boa, né? Com moderação, com racional, culto, para edificação, com propósito correto, é maravilhoso para estudar, crescer na graça, no conhecimento, aprender uns com os outros, com o ensinamento da palavra, para o discipulado, para a causa justa, nobre do evangelho, irmãos, crescendo no conhecimento das escrituras, na profundidade, enfim, é ótimo se reunir para a causa do evangelho, para buscar viver o verdadeiro evangelho. Isso é maravilhoso, se reunir é muito bom, é maravilhoso se reunir com esse propósito, uma reunião saudável, tá entendendo? Não importa o lugar, uma casa, ou um lugar alugado, enfim, uma denominação, não importa, portanto, desde que seja com a verdadeira comunhão na palavra, comunhão saudável, bíblica, orgânica, do evangelho simples, puro, simples, sem manipulação, sem invencionice, sem misticismo, sem heresia, sem barganha, sem ganância, sem campanhas disso, daquilo, tanta coisa errada hoje no mundo gospel, no mundo evangélico, enfim, mas temos que ter paciência, né? E continuar ensinando, orando uns pelos outros, enfim, mas a comunhão tem que ser na palavra. Tá entendendo? A casa de Deus é isso aqui. As pessoas hoje cegas no estudo da palavra de Deus ainda assistem dizer que casa de Deus é um local físico, parede, sabe? Um templo, uma casa. Não, casa de Deus são pessoas. Você é um membro do corpo de Cristo. Casa de Deus é pessoas, onde o Pai e o Filho faz morada, habita. A igreja se reúne, ok? Para adorar o Pai, para aprender da palavra, se alimentar da palavra, para buscar viver o Evangelho, enfim, para boa causa do Evangelho simples, para aprender, né? E buscar amar como Jesus amou uns aos outros, enfim. E muito mais, irmãos. Muito mais. Então, aqui, o Pai, tá? O Pai e o Filho fazendo morada em nós. É isso aqui, ó. João 4, 23, 28. Se alguém me ama, guardará minha palavra, e meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos morada. Pronto. Essas pessoas amam Jesus, guardam a palavra, o Pai o amará também. O Pai já amou enviando o teu filho, mas entenda bem o que Jesus está querendo dizer. E viremos para ele e faremos morada. O Pai e o Filho fazendo morada. Entendeu? Então, tá aí, irmãos. Esse é o estudo. Espero ter sido claro, o mais claro possível, para explicar que o Espírito de Deus é o próprio Deus, que o Espírito Santo, que o Espírito de Deus não é uma terceira pessoa, ok? Não é uma terceira divindade, porque não existe um terceiro Deus, uma terceira divindade. Só existe um único Deus, o Pai, o Criador, o Altíssimo, e o seu Filho Jesus, o qual o Pai, né, o qual o Filho é o Verbo, a palavra de Deus estava com o Pai na criação. Ok? É o co-criador, criou junto com o Pai. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Ok? E porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. E o Pai é maior do que o Filho. O Pai sujeita, né, o reino, sujeitará, entregará o reino ao Pai. Ele será tudo em todo. O Pai é maior do que o Filho. Isso não diminui a sua divindade, a sua glória, a sua majestade. Ele é o nosso rei.
o nosso amado Senhor do Senhor, Rei dos Reis, o nosso amado, o nosso Salvador, o mediador entre Deus e os homens. Gente, entender isso, as pessoas pensam que a gente está por ignorância, cegueira espiritual, por não buscar entender a palavra, acha que a gente está ofendendo. Tem gente que pensa que a gente está até ofendendo, diminuindo a glória, a divindade de Jesus. Não, não é isso que a gente está dizendo. A gente está explicando, mostrando a palavra, o que a palavra está dizendo. A fidelidade da palavra. Está entendendo? Isso é lindo demais. Ser fiel à palavra. Ninguém está aqui com medo de ser fiel à palavra, com medo de... A gente tem o zelo. Busca ter o zelo pela palavra, o cuidado. Por isso mesmo, a gente é zeloso para ensinar corretamente, né? Tem o zelo, o cuidado para não ensinar errado, heresia, mentira para as pessoas, entendendo? Torcer as palavras, ensinar heresia, entendeu? É uma pessoa que não tem zelo, que não tem preocupação nenhuma, que é papagaio, repete tudo que aprendeu por aí e acha que é verdade. Não. O zelo é você ter o siberiano, é você examinar, analisar tudo. Mesmo que alguém chegue a estar falando a bíblica, a verdade profunda, ali, verdade para você, você tem que examinar. Examina o que eu falamos aqui, o que eu ensinei aqui, ok? Sobre esse assunto. Examina. Essas 5 perguntas, o que falamos aqui, examina o primeiro vídeo. Busque, ore a Deus, estude mais sobre esse assunto, com fidelidade, sem um óculos denominacional, ok? Buscando entender, querendo aprender, compreender. Questione. Pô, peraí, será? Eu vou examinar a palavra de Deus. Eu vou aqui estar examinando, analisando para ver se é verdade. Vou pedir a Deus sabedoria. Isso é ser coerente. Isso é usar o cérebro, é ter bom senso. Isso é ser racional, ok? Isso é ter zelo pela palavra. Isso é buscar ser fiel aos textos. Somos falhos, pecadores, erramos. Nos arrependemos, pedimos perdão a Deus. Somos falhos. Não estou criticando aqui teu pecado, isso, aquilo. Coisa não, irmãos. Eu estou querendo que você abra os olhos, busque entender a palavra de Deus, ter conhecimento, crescer na graça, crescer no conhecimento. Que Deus possa abençoar a tua vida. Ok? Teremos mais estudos, um pouco mais sobre esse assunto. Ok? Talvez mais um vídeo. E vamos estar falando mais sobre outras coisas. Quero estar falando sobre as 2 casas de Israel. Ok? Já tem um estudo no canal um pouco antigo sobre isso. Mas eu quero estar resumindo, falando... não quero estar usando mapa mental sobre esse assunto. Quero estar explicando alguns textos falando, ok? Sobre as 2 casas de Israel, as profecias, enfim, outros assuntos mais. Que Deus possa abençoar, em nome de Jesus. Forte abraço aí, fica na paz. Até breve.